Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a pesquisa da Atlas Intel que deu um bom resultado para o Lula. O Lula melhorou a aprovação dele, empatou com o Tarcísio no segundo turno. Vamos entender esse caso aqui porque é curioso, né? Eu fiz ontem um vídeo sobre a pesquisa da Paraná Pesquisas, sobre a questão dos brasileiros que apoiam a anistia. E, cara, impressionante, nenhum jornal está falando sobre isso, cara. Essa pesquisa da Paraná Pesquisa, ninguém comenta isso. Por quê? Porque é uma pesquisa que mata o argumento do governo Lula e do STF de dizer que o brasileiro não quer anistia e coisa e tal. Não, mostra que o brasileiro quer anistia sim. Né? No entanto, estão abafando essa pesquisa a todo custo. Tá? Eu vou deixar o link do meu vídeo de ontem. Se você não viu meu vídeo de ontem, eu tenho a impressão que o YouTube deu uma mexida lá nos knob lá para evitar a divulgação desse vídeo, porque muito pouca gente viu esse vídeo lá no meu canal, e aqui no meu canal, e é um vídeo muito importante, mostra, derruba essa narrativa falaciosa da esquerda de que o povo brasileiro não quer anistia, né? Mas, se essa outra pesquisa ninguém falou nada, essa daqui, que ajuda o Lula, putz, tá todo mundo falando, saindo tudo quanto é jornal, e falando na Rede Globo, não sei o que lá, olha que maravilha, o Lula está ganhando popularidade, coisa e tal. Eu acho muito pouco provável, tá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por lustrador oficial da Careca do Xandão, Rio de Janeiro é pior que Gotham City, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Atlas Intel publicou ontem uma pesquisa em que envolve um monte de coisas, né? Por exemplo, envolve cenários de primeiro turno. E aí, nesse cenário de primeiro turno aqui, o Lula se afastou um pouquinho do Tarcísio de Freitas. Ele continua aqui, os dois continuam indo para o segundo turno, mas o Lula se afastou um pouquinho. É isso que eles estão comemorando aqui, né? O Lula também com Michele Bolsonaro está um pouco acima da Michele Bolsonaro. Vão os dois para o segundo turno, mas está um pouco à frente. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês que são dois cenários de primeiro turno, tá? No segundo turno, a coisa é diferente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas mesmo no primeiro turno, o Bolsonaro fica na frente do Lula, meu amigo, o Bolsonaro está na frente do Lula aqui, e 45 a 44 é uma diferença, é um empate técnico, mas, de novo, primeiro turno, a essa altura do campeonato, porque a gente está muito longe da eleição, a gente nem sabe quem vai concorrer nessa eleição ainda, é meio inútil fazer esse negócio de simulação de primeiro turno a essa altura. A simulação de segundo turno é mais útil. Por quê? Porque você considera dois nomes, quem é que ganha desses dois nomes, né? E essa pesquisa fez isso também. Isso está aqui aqui, ó. Isso aqui é o quadro interessante dessa história aqui, ó. Então, se você olhar no segundo turno, o Tarcísio de Freitas está empatado com o Lula, 46,7 a 46,7. Olha que coisa interessante isso daqui, né? Por que eu digo que é interessante? Porque, em tese, isso daqui pode dar para qualquer lado, né? Mas é o que eu falo para vocês, o Lula, ele bateu no teto dele. Ele não consegue crescer mais, todo mundo já conhece o Lula. O Tarcísio de Freitas ainda consegue crescer. O Tarcísio de Freitas já é cada dia mais conhecido no Brasil, mas ainda tem muito estado, Nordeste, Norte, que não sabe quem é Tarcísio de Freitas, que não sabe que ele é o governador de São Paulo, que ele é ligado a Bolsonaro, que ele está fazendo um ótimo governo. Enfim, o pessoal não tem ainda essa noção, e aí, nesse caso, o Tarcísio tem como crescer nisso daqui. Então, embora seja um empate aqui, esse empate é muito ruim para o Lula. O Lula não tem como crescer mais. O Tarcísio tem, né? A mesma coisa acontece com a Michele Bolsonaro aqui. Michele Bolsonaro aqui, ó, é 0,5 pontos de diferença. O Lula fica no segundo turno, fica na frente dela, 0,5 pontos de diferença. Empate técnico e, de novo, é o mesmo problema. Michele Bolsonaro ainda pode crescer, o Lula não cresce mais. Então isso daqui é uma tragédia para o Lula no final das contas, né? E o Bolsonaro também dá empate aqui entre os dois, com o Lula 2 pontos à frente do Bolsonaro no segundo turno. Mas, de novo, né, isso aqui é outra história também que eu acho muito estranha, né? Essas pesquisas da Paraná Pesquisa. Os outros nomes aqui têm muito menos capacidade, mas repara como é que o Zema está muito bem também. O Zema está com 39% aqui. O Zema é outra figura que tem muito espaço para crescer. Eu acho que a melhor alternativa que o Bolsonaro tem, se o Bolsonaro não puder ser o candidato em 2026, é o Tarcísio, se não a Michele, e o Zema, não vejo por que não possa ser também o Zema o candidato do Bolsonaro, né? Mas, enfim, essa é a situação. Os petistas estão comemorando essa pesquisa, porque diz que é positiva para o Lula, não sei o que lá, aqui, ó. Olha o que eles estão comemorando. Reprovação do Lula atinge 50 mais 1%, 50,1%. Olha só, ele está reprovando só 50%, né? Que coisa, né, bicho? Estão comemorando isso. Porque era pior, estava 54% a reprovação dele, caiu para 50,1%. Recuou aí 3,5 pontos percentuais de abril para cá, né? Segundo a pesquisa, isso é por causa da farmácia popular
e não sei o que lá, e não sei mais o que, a isenção do imposto de renda, gratuidade de medicamentos e não sei o que lá, e por outro lado a taxa das blusinhas é o que mais tira voto do Lula, e estão dizendo aqui que eles apoiam o fato de que o Lula tirou os garimpeiros das reservas indígenas. Tá vendo? É o que eu falo para vocês, essa pesquisa foi feita em alguma UFBA da vida, em alguma universidade federal da vida. Para pensar, que brasileiro que se importa com tirar garimpeiro de terra indígena? E diga-se de passagem, isso é mentira, tá? O Lula não tirou garimpeiro nenhuma de terra indígena nenhuma. Aqui, ó. Aqui, ó. A retirada de garimpeiros de reservas indígenas e ambientais foi a terceira medida mais bem avaliada do Lula, recebendo 68% de aprovação entre os entrevistados. Aí você entregou. Você fez essa pesquisa numa universidade federal. Não tem outro lugar no Brasil que alguém está se importando com garimpeiro em terra indígena, no final das contas, que não seja em universidade federal. Então, ou seja, entregaram o problema dessa pesquisa aqui, né? E, de novo, embora eles tenham feito essa pesquisa numa universidade federal, ainda assim só conseguiram dizer que ele está menos indesejado, que está piorando, a situação ainda está muito ruim. Deu uma melhorada, mas está muito ruim ainda para o Lula, né? Enfim, no final das contas, o Bolsonaro está na frente do Lula no primeiro turno, segundo essa pesquisa aqui, mas repara que essa pesquisa aqui, de novo, é primeiro turno. Pesquisa de primeiro turno não quer dizer muita coisa, cara. Não quer dizer muita coisa. E o segundo turno é o que importa, e como a gente viu, o Tarcísio de Freitas está muito bem nessa história, né? No final das contas, o que o pessoal está dizendo aqui é que o Thomas Trauma é que vai ser mesmo entre direita e esquerda. É o que eu venho falando desde sempre. O pessoal está com essa ilusão de que não, vamos criar um movimento de centro-direita, centro-esquerda, e não vai sair nada do lugar. Vai ser entre Bolsonaro e Lula. O equilíbrio de Nash garante isso em 2026. É lógico, eu não sei se o Bolsonaro vai poder concorrer, né? O STF está louco para tornar ele inelegível, para prender o cara e coisa e tal, mas que certamente quem ele indicar vai ganhar a pesquisa, vai ganhar a eleição no que vem, né? E, olha só, Lula é o político mais popular do Brasil na federal, que eles fizeram a pesquisa, evidentemente, né? Eles estão comparando aqui com Tarcísio de Freitas e não sei o que lá, e Bolsonaro e Caiado, aqui, ó, em termos de popularidade. O Lula é o mais popular, mas olha só, o Tarcísio está bem perto, tá? E de novo, né, cresceu 4 pontos percentuais. Eles estão dizendo aqui que o Lula cresceu também aqui nessa pesquisa, só com forçação de barra. Bolsonaro também diminuiu a popularidade dele, segundo eles estão dizendo. O Alckmin, caralho, duvido, cara, isso aqui não é sério, essa pesquisa, não é possível. O Alckmin aqui não é possível, né? Essa pesquisa tá roubada, cara. E digo mais, isso aqui deve ter sido feito antes do negócio da INSS, porque, putz grila, o Lula tá fudido com isso, né? O Lula, com todo o desgaste que vem associado à longevidade, ainda é o político mais popular do Brasil, um fenômeno do mundo democrático, né? E um fenômeno dos institutos de pesquisa no Brasil, eu complementaria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.